Doenças psiquiátricas, como por exemplo a depressão. Por que o trabalhador que sofre dessa doença pode receber o benefício do INSS? Meu nome é Rodrigo Azevedo, sou advogado previdenciário, especialista em benefícios do INSS. Toda pessoa que tem uma doença psiquiátrica, como por exemplo a depressão, ela pode receber um benefício previdenciário. Não é a doença que vai dar o benefício, é uma doença em um estado de agravamento que vai exigir um afastamento para o trabalho e que gera uma incapacidade para o trabalho, e nesse período o trabalhador ele vai precisar se tratar para recuperar sua capacidade plena de gozo do trabalho. Então, se você tem essa doença, conhece alguém que passa por essa situação, a coisa mais importante nesse momento é cuidar da saúde. A depressão, a doença psiquiátrica, ela vai ser um grande desafio para a sociedade. E isso a gente vê, seja por excesso de rede social, excesso de informação, ansiedade, tudo isso vai desencadear numa doença psiquiátrica e que a sociedade vai sofrer ao longo do tempo. Então, é muito importante, se a pessoa passa por essa doença, o laudo, o médico ele deve atestar um laudo médico, informando o quadro clínico dessa pessoa, por que essa pessoa precisa se afastar, e isso aí vai fundamentar, vai trazer elementos para que a pessoa se afaste e o INSS pague o benefício. Aqui eu deixo um detalhe. Se a pessoa é segurado contribuinte individual, o INSS ele já paga a partir do primeiro dia. Se a pessoa ela é segurado empregado, aquele de CLT, que tem algum tipo de contrato, a empresa paga os 15 primeiros dias e o INSS paga a partir do 16º dia. E o período de afastamento vai depender daquilo que o seu médico atesta e daquela perícia médica que você passa pelo INSS. Se por acaso o INSS ele nega o benefício, a pessoa vai ter dois caminhos. Seja fazer um pedido judicial contra aquela decisão do INSS, seja fazer um recurso administrativo. Então fique atento a isso aí, o valor do benefício que você vai receber, ele vai refletir sobre aquela média das contribuições que você teve. Então o INSS ele faz uma média e vai te dar 91% desse benefício. E um detalhe importante. Esse benefício ele é limitado à sua média dos últimos 12 meses. Por exemplo, se você tem uma média de contribuição de R$5.000, mas nos últimos 12 meses a sua média foi R$3.000, ainda que aquela média tenha sido 5, ela vai ficar limitada aos R$3.000 dos últimos 12 meses. Isso é um detalhe muito importante, até se você está pagando com contribuinte individual, isso vai refletir não só na sua aposentadoria futura, mas como no possível benefício previdenciário. Então, para a gente fechar, o que é importante para você? Estar munido de laudos médicos que tragam elementos da necessidade do afastamento. Analise o seu CNIS para ver se você tem qualidade de segurado do INSS, que pode ser de 12 meses após a última contribuição, 24 meses após a última contribuição ou até 36 meses. Se a contribuição está sendo feita mensalmente, o INSS não vai contestar. Há uma exigência de carência. A pessoa ela tem que pagar pelo menos 12 meses de contribuições para ser segurado no INSS. Se perder a qualidade de segurado, paga pelo menos mais 6 meses. E o valor do benefício, que você tem que fazer esse cálculo para ver se o INSS concedeu de forma correta, ou consultar um advogado, para que esse cálculo ele seja respeitado dentro dos limites da lei. E para finalizar, lembrando que isso não é só para depressão. Seja doença psiquiátrica que você tiver, seja ansiedade, depressão, esquizofrenia, algum tipo de distúrbio, qualquer doença que afaste você do trabalho, o INSS tem o dever de garantir o auxílio por incapacidade temporária.